Sefer Yetzirah, o livro da criação. Já ouviu falar nele? Antes de mais nada, vamos fazer um breve pequeno recorte temporal para entendermos como surge essa obra e em meio ao quê. Final do século I, o Templo de Jerusalém é destruído, muitos judeus são obrigados a expressarem em massa e muitos outros morrem em sua própria terra. Agora não existe mais um local de adoração, tudo está em ruínas. A pergunta surge: como os judeus seguirão a sua crença, seu sistema religioso, sem um templo, que é a peça fundamental para que tudo isso ocorra? As primeiras comunidades cristãs vão surgindo durante esse período. Porém, no século II, surge uma obra muito importante, que é datada entre o século II e o século IV depois de Cristo. Este livro que estamos comentando aqui, ele é uma base muito importante da crença que se consolidou posteriormente, chamada Cabala Judaica, ali da era medieval. Este livro é tido por chave por muitos judeus. Para Gerson Scholem, ele é uma obra muito importante que criou uma ponte entre esse novo desenvolvimento de mentalidade para a Cabala medieval, ali com livros como, por exemplo, o Bahir, o livro da Iluminação, e o Zohar. Um conceito que esta obra nos traz é sobre como você pode se conectar com o Eterno se você entender as chaves da criação. Por exemplo, segundo esta obra, a criação ela é um ato divino e também matemático. Se Deus é tudo em todos, então para que algo possa surgir, ele terá que se contrair em si mesmo, como em um pequeno ponto. E nesse pequeno ponto agora vazio, ele volta a adentrar para que então novas criaturas, novas coisas possam surgir. Mas ainda assim ele está em tudo e em todos os lugares. É um novo aspecto muito importante desenvolvido. É claro, nós temos aí influências gregas também e sua filosofia no geral. E dentro desse cenário de criação, o Criador, ou Deus, e o conceito que está no livro chamado de Ein Sof, que é aproximadamente o infinito, ele resolve criar. E para que isso ocorra, ele inicia um processo que é chamado como Tzimtzum, que é a grande contração. E a partir dessas contrações, esse Deus ele vai se fragmentando em alguns processos que estão muito bem denominados, não só nesse livro, mas também nas obras posteriores que foram aperfeiçoando esse conhecimento. Porém, uma figura de linguagem, um símbolo muito importante, um arquétipo que hoje é universal, surge aí como a árvore da vida. Não com aquela imaginação literal do relato do Gênesis, onde há uma árvore e um casal que come dela e obtém o conhecimento. Esta nova árvore da vida ela é um aspecto interno seu. Ela é você e as suas qualidades a serem desenvolvidas para alcançar o Criador. Você está na base da árvore, que é a matéria, e você tem que se elevar. Alguns conceitos importantes desse livro, por exemplo, o alfabeto hebraico, que segundo o autor, é um alfabeto qual Deus criou o universo. São 22 letras que são bem descritas ali, separadas em 3 grupos, como por exemplo, as letras mães, as letras duplas e as outras que são os complementos do alfabeto hebraico. Neste livro também é utilizado alguns versículos da Torá para explicar algumas coisas, alguns conceitos que estão ali expostos. Lembrando que essa obra é muito difícil de entender se você apenas lê-la sem nenhum auxílio. Por isso, se você tiver essa vontade, eu indico a obra comentada pelo Rabino Ariel Kaplan. Busque essa obra que ela é muito bem estruturada, muito bem comentada, e vai te ajudar a entender melhor esses conceitos que o livro traz, que é um aspecto muito interessante para desenvolvimento pessoal. Há técnicas também de meditação, há alguns aspectos da criação ali revelada usando alguns símbolos também da Torá. Ali você vai aprender um pouco sobre como funciona a gematria hebraica, que nesta obra traz alguns exemplos muito interessantes, muito didáticos. Você consegue ter uma base muito interessante caso você queira evoluir desse estudo para lá na frente alcançar um pardês e se aprofundar na Cabala judaica. Lembrando que essa obra, além de influenciar ali alguns escritores judeus na era medieval, também serviu de base para cabalas posteriores, como, por exemplo, a Cabala hermética. Então, eu indico esse livro para você ler se você tem curiosidade em como essa nova forma de pensar Deus e o templo de Deus e a ligação com o Eterno se reestruturou após a queda do segundo templo. Lembrando que são alguns judeus que seguiram esse aspecto, muitos outros que hoje são chamados ortodoxos não aceitaram a obra, ainda continuam aguardando um terceiro templo, uma vinda literal do Messias. A esse
contraponto dentro da própria cultura judaica. Mas, enfim, esta obra ela é muito indicada também, agora eu vou trazer aqui um conceito um pouco mais esotérico, para você entender sobre uma perspectiva judaica, como é a criação do mundo, como Deus se manifesta na sua criação, como você pode retornar a Ele, como você pode se desenvolver, fluir alguns dons que você tem internamente, principalmente com relação à sua psique. Ali terão chaves muito importantes que te ajudarão nesse processo e farão você ver a Bíblia hebraica com outros olhos, não naquela perspectiva literal, mas uma perspectiva nova, muito bem estruturada, muito complexa, mas de excelência, quando você começa a entender alguns aspectos e o que realmente ela está querendo te trazer. Lembrando que se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e você pode sugerir temas aí também nos comentários. Até a próxima!